Atos capítulo 14. Versículo 1. E aconteceu que em Iconio entraram juntos na sinagoga dos judeus, e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus mas de gregos. Versículo 2. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram, contra os irmãos, os ânimos dos gentios. Versículo 3. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Versículo 4. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus, e outros pelos apóstolos. Versículo 5. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Versículo 6. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaonia, e para a província circunvizinha. Versículo 7. E ali pregavam o Evangelho. Versículo 8. E estava assentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Versículo 9. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado. Versículo 10. Disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Versículo 11. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaonica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. Versículo 12. E chamavam Júpiter a Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Versículo 13. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Versículo 14. Ouvindo, porém, isto os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes, e saltaram para o meio da multidão, clamando. Versículo 15. E dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, e a terra, o mar, e tudo quanto há neles. Versículo 16. O qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Versículo 17. E contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. Versículo 18. E, dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem. Versículo 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Iconio que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Versículo 20. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se, e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Versículo 21. E, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Iconio e Antioquia. Versículo 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Versículo 23. E, havendo-lhes, por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Versículo 24. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfília. Versículo 25. E, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Versículo 26. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Versículo 27. E, quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrirá aos gentios a porta da fé. Versículo 28. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos.